Força mental, psicológico abalado, mental fraco. Frases repetidas e decoradas que perseguiram o Botafogo ao longo da temporada de 2024. Um fantasma criado a partir da derrocada no Campeonato Brasileiro de 2023, mas que em nenhum momento ousou aparecer novamente. Um ano depois, o Botafogo se tornou campeão brasileiro e campeão da Taça Libertadores da América, mandando para trás adversários fortes e algozes do passado. Feito realizado apenas 4 vezes na história desse esporte, com o Santos de Pelé em 1962 e 1963, com o histórico Flamengo de Jorge Jesus em 2019 e agora com o Botafogo de 2024. Head de Psicologia do futebol profissional do Botafogo, Paulo Ribeiro é um dos responsáveis por cuidar do lado mental dos atletas que fizeram história no Alvinegro. Em mais uma entrevista exclusiva para a Pressfute, o profissional, que é precursor da psicologia no futebol no Brasil, falou sobre a modificação da mentalidade do clube, da parte interna até a parte externa. O Botafogo, pelo seu histórico dos últimos anos, deixava muitas pessoas com dúvidas sobre como é que seria a atuação dele no campeonato, e sobretudo no campeonato de 2023, a gente não pode deixar de falar disso. O objetivo que eu sempre tive, pessoalmente falando, no Botafogo, e que eu perseguia esse objetivo a todo custo, era criar uma identidade, criar uma outra mentalidade, tanto no torcedor, quanto nas pessoas que trabalhavam no clube, quanto nos jogadores que a gente tinha. Personagem que chegou para mudar a cara do Botafogo, o técnico Arthur Jorge foi citado por Paulo Ribeiro como um maestro do grupo. Reconhecimento para quem conseguiu gerenciar cerca de 35 jogadores de diferentes históricos em busca dos mesmos objetivos. E assim, eu acho que o Arthur Jorge foi um grande maestro na condução desse grupo. Gerenciar pessoas é a coisa mais difícil que existe. Porque cada um tem uma história diferente, né? Cada um veio de um lugar que ele era familiar e ele chega no outro lugar diferente, encontra outra cultura, outras pessoas que pensam diferente dele, e é preciso fazer isso, todo esse ecossistema, vamos chamar assim, conversar. Mas um personagem que realmente deu a volta por cima foi Marlon Freitas, único titular remanescente da equipe de 2023. Na época apontado como um dos responsáveis pela queda de rendimento do time, Marlon assumiu a responsabilidade de carregar a braçadeira de capitão e se tornou inspiração para os companheiros, tendo enfim o reconhecimento da torcida que um dia o criticou. Volta por cima digna de um roteiro de filme, mas que Paulo atribui como resiliência. E eu reputo ao Marlon Freitas, que foi, durante a minha carreira, durante 35 anos de trabalho que eu tenho no futebol, foi o atleta mais resiliente que eu já encontrei na vida, né? E eu reputo a ele, sim, como o cérebro dessa equipe, né? Como a pessoa que soube brilhantemente conduzir qualquer situação adversa que pudesse acontecer. Porque assim, quando eu falo situação adversa, não necessariamente é uma situação ruim, mas algumas delas até são. É porque as pessoas só veem o espetáculo, né? Ou seja, o jogo está para além das 4 linhas. Existem situações que acontecem que só ficam ali entre nós, né? E o Marlon foi um cara que meio que foi um catalisador dessas situações que estavam acontecendo, e ele meio que conduzia essa orquestra de maneira triunfal. Isso eu preciso deixar claro. Sejam bem-vindos ao podcast da Pressfute, a Casa do Futebol. Eu me chamo Daniel Dutra e hoje conto com a presença do Paulo Ribeiro, Head de Psicologia do Botafogo. Hoje falaremos sobre o lado mental do esporte, a superação do Botafogo e os grandes responsáveis pela campanha histórica de 2024. Ao meu lado, Thiago Alves, colaborador da Pressfute. Fala galera, Thiago Alves aqui, é um prazer conversar com vocês novamente. Vamos ao episódio de hoje. Fique agora com a entrevista na íntegra. A transmissão da TV registrou uma conversa entre o Igor Jesus e um jogador do São Paulo pela última rodada do Brasileirão. O atacante do Botafogo desabafou que já jogaria na quarta-feira e viajava ainda no domingo sem poder comemorar o título do campeonato. Disse ainda que é muita pressão. Como a psicologia pode ajudar os atletas a manter essa competitividade com uma rotina exaustiva tanto fisicamente quanto mentalmente?
Na verdade, os jogadores de futebol, atletas de qualquer outra modalidade esportiva, precisam ter na cabeça uma coisa. A pressão, ela é necessária. Ela está presente em todas as atividades de todos os seres humanos, né? Uns com maiores níveis de pressão, outros com menores níveis de pressão. Mas ela existe e ela é necessária até para que a gente possa se impulsionar para frente. Quando é que a pressão é muito ruim? Quando ela vem de uma situação muito negativa. Se você está mal no campeonato, se a sua equipe não está bem colocada, o nível de pressão, claro, é muito alto, mas pelo lado negativo, de você ter a obrigação de sair daquela situação. Mas quando você tem em mãos ferramentas, quando você for falar, eu digo argumentos, né, quando você tem à mão um bom nível de situação, de coisa bacana para você viver, a pressão ela vai ter que se tornar uma aliada sua, porque na realidade você vai ter um nível de ansiedade que é requerido, porque ansiedade zero não existe, e ansiedade não é esse bicho de 7 cabeças que a pessoa fala, por aí não, né? Ela é necessária, né? Assim como a pressão também é necessária para mover a gente na vida. Então, assim, a pressão ela tem sempre dois lados. Quando a pressão é pelo lado ruim, que você está numa situação que não é favorável a você, e outro, quando a situação é favorável a você. Mas todo mundo sempre vai reclamar da pressão, porque ela existe em qualquer canto e em qualquer atividade profissional. Isso é o que eu imagino. Ainda nesse tema da pressão, em 2021, a gente fez um trabalho ainda com o Botafogo na Série B, quando a gente foi campeão, baseado muito na filosofia do Doc Rivers, né, que era o treinador do Celtics. E uma das frases memoráveis que ele trabalhou com seus atletas foi, sim, a pressão é necessária. Então, assim, quando você consegue entender que essa pressão necessária ela pode ser sua aliada, aí você tem uma outra visão da situação que está acontecendo. Nos 2 títulos conquistados pelo Botafogo, muitos jogadores ressaltaram a importância do trabalho da equipe de psicólogos do clube. Em que pontos a equipe abordou para que a grande parte do elenco pudesse virar a chave e entender a importância do trabalho de psicólogos do clube no cotidiano e, consequentemente, na conquista dos títulos? O objetivo que eu sempre tive, pessoalmente falando, no Botafogo, e que eu perseguia esse objetivo a todo custo, era criar uma identidade, criar uma outra mentalidade, tanto no torcedor, quanto nas pessoas que trabalhavam no clube, quanto nos jogadores que a gente tinha. E essa possibilidade ela aconteceu quando a gente formou um grupo novo, né? E esse grupo novo comprou a ideia, porque é necessário que o grupo compre a ideia, né? E esse grupo também, ele conseguiu entender, muito em função do trabalho do Arthur Jorge, de que todos que estavam ali importavam, todos que viviam o processo, desde o funcionário mais simples ao mais graduado, todos estavam envolvidos na positividade, todos estavam envolvidos na vontade maior de ter um título que fosse de importância para o Botafogo. Então essa mudança de mentalidade, ela acontece desde o início desse ano, né? Quando a gente começou a falar em flow, quando a gente começou a falar no que é necessário para se tornar um grande atleta, quando ainda com o Thiago Nunes foi criado a imagem de um cachorro mais feroz, né? E esse cachorro ele foi se aprimorando ao longo do tempo, foram feitas camisetas com esse cachorro e com o slogan chamado Time Forte. Ou seja, o que eu quero dizer? A gente foi imprimindo aos poucos na cabeça de jogadores, torcedores, funcionários e tudo mais, uma ideia nova, né? De que o Botafogo tinha algumas frases que eram muito peculiares, tipo, coisas que só acontecem ao Botafogo, né? Tinha que ser com o Botafogo. Então era um raciocínio raso, um raciocínio que meio que tolhia a performance. E quando a gente virou essa chave, foi no momento que a gente entendeu que se eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha performance. E isso foi acontecendo ao longo do ano. E volto a dizer, foi um trabalho a muitas mãos.
né? Não foi um trabalho da psicologia especificamente, foi um trabalho que contagiou, foi um contágio emocional muito bacana que aconteceu, volto a dizer, do funcionário mais simples ao funcionário mais graduado. O Botafogo hoje tem um núcleo de saúde e performance dentro do CT Lunier, algo que sempre foi um desejo dos profissionais do clube. Qual a vantagem de integrar a psicologia com outros setores, como a fisiologia, a enfermagem e demais setores? Hoje é impensável você construir performance se você não tem uma integração nesse departamento de saúde, né? Antigamente, há algum tempo atrás, eu já estou nisso, tem 35 anos, você tinha o departamento médico, né, onde o médico definia tudo o que ia ser feito, e depois você ficava sabendo das coisas que iam acontecendo. Hoje não. Hoje, eu respondo pelo Botafogo, claro, a gente tem todos os dias reunião pré-treino e reunião pós-treino. A gente está monitorando constantemente o que está acontecendo com o atleta e as áreas estão trocando as informações. Quando, por exemplo, né, vou exemplificar aqui, o fisiologista nota que está num nível de cortisol mais alto, numa pesquisa que ele tenha feito de sangue, ele chega para mim: Paulo, vai lá e dá uma olhada, ver o que pode estar acontecendo, né? Vamos dar uma pesquisada nisso. A gente tem hoje, nessas reuniões pré e pós-treino, a gente tem um questionário de bem-estar, que tem vários itens nesse questionário. E dentro do que compete à psicologia, você tem lá o nível de sono, o nível de estresse. Então a gente tem notas para isso. Todos os dias os atletas preenchem esse questionário de bem-estar. Então a gente tem dados, tem informações e a gente vai trocando essas informações. Para quê? Para que a performance do atleta seja cada vez melhor, para que ele tenha cada vez mais um atendimento, uma ferramenta que possa ajudá-lo a sair de uma dificuldade, por exemplo. Em um grupo extenso e heterogêneo, como fazer para encontrar o equilíbrio no elenco, fazendo todos ou pelo menos grande parte caminhar na mesma direção e falar a mesma linguagem para ajudar o corpo técnico a conseguir conquistar os objetivos da temporada? Essa pergunta, ela é sensacional, né? A gente tem, vamos dizer, 35 cabeças só de jogadores dentro de um grupo, só de jogadores, né? Então são 35 pessoas que vieram de lugares diferentes, de modos de criação de vida diferentes, de culturas diferentes, com ideias diferentes, e fazer isso tudo conversar, tem que ter um maestro para isso aí, um ou mais. E assim, eu acho que o Arthur Jorge foi um grande maestro na condução desse grupo. Gerenciar pessoas é a coisa mais difícil que existe, porque cada um tem uma história diferente, né? Cada um veio de um lugar que ele era familiar, e ele chega no outro lugar diferente, encontra outra cultura, outras pessoas que pensam diferente dele, e é preciso fazer isso, todo esse ecossistema, vamos chamar assim, conversar. Esse ecossistema precisa funcionar. Então, assim, eu acho que o Arthur Jorge teve grande participação nisso. Mas eu reputo ao Marlon Freitas, que foi, durante a minha carreira, durante 35 anos de trabalho que eu tenho no futebol, foi o atleta mais resiliente que eu já encontrei na vida. E eu reputo a ele, sim, como o cérebro dessa equipe, né, como uma pessoa que soube brilhantemente conduzir qualquer situação adversa que pudesse acontecer. Porque assim, quando eu falo situação adversa, não necessariamente é uma situação ruim, mas algumas delas até são. É porque as pessoas só veem o espetáculo, né? Ou seja, o jogo está para além das quatro linhas. Existem situações que acontecem que só ficam ali entre nós, né? E o Marlon foi um cara que meio que foi um catalisador dessas situações que estavam acontecendo, e ele meio que conduzia essa orquestra de maneira triunfal. Isso eu preciso deixar claro. Então, assim, gerenciar pessoas para caminhar na mesma direção e falar a mesma língua não é a tarefa das mais fáceis, é uma arte. Muitas equipes brasileiras têm psicólogos em seu elenco e os têm como imprescindíveis. Outras equipes já os têm como descartáveis. No Campeonato Brasileiro, 6 equipes da Série A não têm psicólogos fazendo parte da comissão técnica, né? Dito isso, depois de um hiato de 10 anos ou 2 ciclos de Copa do Mundo, a seleção brasileira principal
volta a ter psicólogo fazendo parte da comissão. Como você encara essa resistência ou polarização de um elemento tão importante na principal seleção do futebol mundial? Hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro, só 4 ou 6 equipes, se eu não me engano, não tem psicólogo na sua comissão técnica. A falta desse profissional não vai fazer o clube deixar de ganhar ou de perder jogo. A questão não é essa, né? A questão é a importância da segurança psicológica que precisa ser colocada em primeiro plano. E essa segurança psicológica vem do ambiental. Se eu tenho um ambiente que ele proporciona acolhimento, que ele proporciona o sujeito se sentir pertencente àquele local, onde ele pode colocar suas ideias, saber que não tem julgamento, ou pelo menos não tem tanto julgamento dentro daquele grupo, daquele lugar que ele está. Essa segurança psicológica dá a ele saúde mental. Então, assim, um psicólogo, do esporte, no caso, ele está atento a esses detalhes, né? E ele vai ali meio que monitorando esse ambiente, conversando com o treinador, conversando com o staff, conversando com o preparador físico e vai tentando ajustar algumas situações. Então, assim, eu acho que a importância é fundamental desse trabalho conjunto. Porém, o psicólogo não faz nada sozinho. Hoje, se você não tiver um trabalho conjunto com o fisiologista, com o médico, com o preparador físico, com a fisioterapia, com o servente, com o massagista, ou seja, todas essas pessoas importam nesse ambiente. E eu acho assim, o psicólogo do esporte está sempre muito atento a essa questão da segurança psicológica. Para você ter uma ideia, no ciclo olímpico de Londres, em 2012, eram 8 psicólogos do esporte para 200 e poucos atletas. No nosso ciclo olímpico aqui no Rio de Janeiro, e no ciclo seguinte em Tóquio, já eram 33 psicólogos do esporte para trabalhar com os mesmos 200 e poucos atletas. Então, esse profissional, ele é mais um elo dentro dessa cadeia de pessoas que estão ali para ofertar aos atletas as melhores ferramentas, ofertar aos atletas os melhores momentos possíveis e quando a coisa não vai bem, sim, ajudar na solução de problemas. O foco na solução de problemas é uma das principais características da profissão da psicologia do esporte. De forma infundada e com argumentos rasos, muitos pautaram o Botafogo, que atualmente é campeão brasileiro e campeão da Libertadores, como um time de parte mental muito fraca. Mesmo vencendo todos os seus rivais diretos no Campeonato Brasileiro, né, somando 22 de 24 pontos e de forma imponente, né? Ainda que os elencos de futebol sejam heterogêneos, será que é possível enumerar alguns fatores que contribuem para que um time tenha uma parte mental forte ou fraca? O que eu posso falar é pelo Botafogo, né? O Botafogo, pelo seu histórico dos últimos anos, deixava muitas pessoas com dúvidas sobre como é que seria a atuação dele no campeonato, e sobretudo no campeonato de 2023, a gente não pode deixar de falar disso, né? Mas quando a gente consegue modificar a mentalidade interna e mostra isso para o externo, para fora, para as pessoas que acompanham o futebol, você observa que essa mentalidade ela fica meio que contagiante. Isso a gente chama de contágio emocional, que na realidade foi até minha tese de doutorado, né? O contágio emocional em equipes de esportes coletivos. Então esse contágio emocional, ele vai meio que pegando cada pessoa e vai replicando para as outras pessoas. Então cada vez que eu tenho mais confiança naquilo que eu estou observando, naquilo que eu estou torcendo, vai crescendo a minha expectativa e quanto maior a expectativa, maior tem que ser o resultado. Então naturalmente, eu acredito que os atletas, juntamente com o staff do futebol, com o corporativo do clube, hoje com toda a profissionalização que tem o Botafogo, contribuiu para mudar essa mentalidade. Esse sempre foi o objetivo que eu persegui e eu acho que hoje a gente já consegue ter um caminho um pouco melhor nessa relação entre torcedor e time, torcedor e Botafogo. Bom, chegamos ao fim do episódio de hoje. Gostaria de agradecer novamente a presença de Paulo Ribeiro e lembrar vocês de deixar o like e compartilhar essa entrevista com os amigos. Até a próxima!